sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal. E é hora de falarmos de Revolução Industrial, é isso mesmo. Bom, nesse vídeo vocês ficarão sabendo quais foram os fatores que estavam presentes para que essa grande mudança acontecesse na Inglaterra no século XVIII. Foi um período de transição, ou seja, o trabalho artesanal que era feito manual, ele acaba sendo substituído pelas máquinas. Essa transição acaba causando grandes transformações sociais na Inglaterra. E é por esse motivo que chamamos de Revolução Industrial. Vamos entender agora por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Prestem muita atenção porque essa matéria cai no vestibular. Vamos lá. O pioneirismo inglês foi o principal motivo para que a Inglaterra se transformasse em uma grande potência mundial. Dentre os motivos está a invenção do quê? Da máquina a vapor. Algo essencial para o boom industrial, que marcará essa primeira fase do processo. Mas nada disso teria sido possível sem dois grandes fatores fundamentais. Preste atenção. Primeiro, a chegada da burguesia inglesa ao poder político do século XVIII. Isso fez com que o Estado adotasse uma série de medidas que iriam beneficiar eles e o desenvolvimento industrial. Segundo fator, os ingleses passaram, pessoal, séculos acumulando riquezas com as mais diversas atividades, tipo comércio internacional, tráfico de escravos, roubos de navios de outros países, uma espécie de pirataria, tudo sempre em nome do Estado. Estão entendendo até aqui? Além dessa burguesia com poder político e econômico, vale ressaltar que a Inglaterra tinha grandes reservas de carvão mineral. É isso aí. Daí vem a pergunta, e o que o carvão tem a ver com a Revolução Industrial, hein? Vocês sabem? Vamos lá. Porque as máquinas, elas eram movidas à queima de carvão. E isso foi fundamental para que a Inglaterra fosse a pioneira a desenvolver o que? A Revolução Industrial. Entenderam até aqui? Na Inglaterra vai acontecer o processo de cercamento das zonas rurais, que nada mais é que a transição do feudalismo para o capitalismo, mediante as transformações que eu vou explicar para vocês, tá? No campo, os camponeses criavam as ovelhas, certo? Sendo assim, as ovelhas forneciam o quê? A lã, que abastecia as indústrias. Por isso, do cercamento do campo, ele ser importante para o fornecimento da matéria-prima para as indústrias. Com isso, houve a migração da população rural para as cidades. E aí o que acontece? Eles não tinham terras onde eles podiam morar. E eles acabam ficando o quê? Disponíveis para trabalhar na mão de obra industrial. Preste atenção, eu quero que vocês entendam tudo isso, que foi fundamental. Por quê? Porque tudo isso foi importante para que a Inglaterra realizasse o quê? A Revolução Industrial. Daí o que acontece? Vão surgindo as primeiras máquinas e ao longo do século XVIII até chegar ao século XIX, a gente vai passar por um grande processo produtivo das máquinas. Elas se tornam cada vez mais eficientes e chamamos todo esse processo até aqui de primeira Revolução Industrial, ok? Ou seja, a primeira fase dessa revolução que eu falei até agora. Já na segunda fase da Revolução Industrial, o que vai acontecer? Em meados do século XIX, por volta de 1850, há uma grande modernização das fábricas, podemos chamar de modernização das indústrias. O que está acontecendo a partir desse momento de 1850? O processo industrial se torna cada vez mais moderno, eficiente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. A Revolução Industrial nesse período, ele chega na Alemanha, na França, na Rússia, na Itália, que também acabam se industrializando, tá? Nesse momento também se descobre o petróleo como fonte de energia, a energia elétrica. Também teve a inventar os automóveis, o telefone, o cinema. Ou seja, é um processo de grande evolução nessa segunda revolução industrial. Eu vou abrir um parênteses aqui
para que vocês entendam a diferença da primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial. Isso é importante, galera. Na primeira revolução industrial, temos o quê? A indústria têxtil. A matéria-prima vinha da onde? Do campo, por conta do cercamento. Lembra que eu falei? Ok? Aí tem as indústrias têxtil. Isso foi a primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, temos o que? O surgimento da indústria automobilística. Surge um modelo produtivo que podemos chamar de Fordismo, que é um termo que se refere ao modelo de produção em massa. O que é isso? É um produto, ou seja, é um sistema de linha de produção. É aquela que o produto são feitos a partir da esteira de rolagem, ao qual vocês estão vendo aqui, que eu já estou colocando para vocês verem. Inclusive, pessoal, tem um filme do Charlie Chaplin que retrata essa cena, ok? Se vocês não viram, vale a pena ver, ok? Vamos agora falar das consequências que a Revolução Industrial ela trouxe para os trabalhadores, é isso mesmo. Na primeira e na segunda Revolução Industrial, o que acontece? Eles não tinham nenhuma legislação que o quê? Que os protegesse. Com isso, houve a exploração. Nem mulheres e nem crianças escapavam do trabalho duro e pesado, que podiam chegar de 12 a 15 horas por dia. Houve a revolta dos trabalhadores com as péssimas condições de trabalho, carga horária alta, salários baixo. E o que acontece com tudo isso? Com isso, os trabalhadores eles começam a fazer movimentos por causa dos maus tratos. Aí tem o movimento ludista, que era um movimento de quebra de máquinas. Eles começaram a sabotar e a quebrar as máquinas. Teve também o movimento cartista. Eles enviavam cartas para o parlamento da Inglaterra pedindo direito à participação política, direito ao voto, melhores condições de trabalho e a criação do sindicato, que seria muito importante e até hoje, nos quais reivindica o quê? Direito aos trabalhadores. Outros movimentos que buscavam ajudar também o trabalhador, que surgiram muitos que repudiavam a substituição dos trabalhadores por máquinas na indústria. Os avanços na ciência, o que acontece? Não paravam. Em pouco tempo, uma verdadeira explosão de descobertas acontecia. Digo no surgimento de mais e mais máquinas, pessoal, é isso mesmo. E também tinha o que? Os impactos ambientais que começavam a se agravar. Se antes o homem já não se mostrava tão preocupado com isso, durante a Revolução parecia menos ainda. Vejam que o agravamento ambiental se reflete até hoje, pessoal, vocês estão vendo aí. Enfim, hoje eu vou falar somente dessas duas revoluções industriais. Aí vem a pergunta, Otávio, mas por que você vai falar só das duas? Porque a terceira revolução industrial, ela acontece no século XX e XXI, pois os avanços tecnológicos desses dois séculos são inúmeros, galera. Tem o surgimento do computador, a internet, o celular, o fax, etc, etc, que não param até hoje, entendeu? Portanto, as duas primeiras etapas da Revolução Industrial que falei são as que mais caem nos vestibulares. Ok? Até aqui fizemos um resumão da Revolução Industrial, eu procurei não estender muito o vídeo, justamente para não ficar cansativo. Aí eu volto a falar para vocês por que eu não estou falando da terceira Revolução Industrial. Porque não é um tema que vai cair nos vestibulares. Porque a terceira e quarta Revolução são que acontecem coisas, são surgimentos de novas tecnologias que vão acontecendo hoje e não param, entendeu? E o que de fato marcou a Revolução Industrial foi a primeira e a segunda. Resumindo em poucas palavras, como eu sempre gosto de fazer, primeira Revolução Industrial é o quê? A transição do feudalismo
pro capitalismo, ok? Segunda revolução industrial é o quê? O surgimento do automobilismo, do petróleo, da energia elétrica, do telefone, do cinema. Vocês percebem a diferença da primeira revolução industrial para a segunda? E é isso aí, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe o comentário de vocês. Eu não vou pedir para vocês deixarem o like, essas coisas, porque assim, se vocês gostaram, vocês deixam o ok. Se vocês quiserem se inscrever, vocês se inscrevam. A finalidade minha aqui é poder ajudá-los, como eu sempre falo. E eu desejo que uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Fiquem com Deus e bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.